E, bom, o que o Flaviano falou e eu quero continuar é sobre a visão de Deus, né? Quando as coisas estão tão difíceis para nós precisamos aprender a olhar para Deus e encarar qual é a visão que Ele tem para nós. O vídeo do Panamá já está aí na linha já antes? Então tá, vamos deixar para o final então. Vamos lá em Efésios capítulo 6, versículo 16. E eu quero falar sobre trocando de visão. E eu não estou falando de óculos, nem de lente de contato. Que bom, né? Mas sobre trocar a visão por uma visão de Deus. Vou usar minha Bíblia offline aqui. Efésios capítulo 6, versículo 16. Amém, irmãos? Estamos aí? Deus tem trazido muitos irmãos de volta para BH. Deus tem planos. Pessoal de Lagoa da Prata voltando, muitos irmãos aqui, novos frutos. Eu sei que esse ano vai ser bem intenso e Deus vai usar muito a vida de cada um. E por isso que eu quero falar sobre visão. Mas é importante que a gente entenda que nós estamos numa luta espiritual. Em Efésios 6, versículo 16, diz o seguinte: além disso, use o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Nós precisamos entender, irmãos, que de fato Deus tem uma visão para a sua vida, tem uma visão para a minha vida, mas também que nós temos um inimigo que está atirando flechas. E não é qualquer flecha, são flechas incendiadas. Satanás, ele tem um propósito de nos abalar, né? Ele quer que você não tenha visão. Ele quer que você perca o seu tempo tentando apagar o fogo que a flecha traz. E eu creio, irmãos, que é tão importante um cristão ter visão. Um cristão que não tem visão é um cristão que vai morrer espiritualmente. A visão, ela é essencial. Quando você perde a visão do que Deus quer para a sua vida, você também perde o propósito. E é isso que eu tentei falar ontem lá com os solteiros. Nós precisamos de visão. E eu queria levantar aqui alguns pontos que abalam muitas vezes a nossa visão. Alguns pontos que talvez possa nublar e não deixar tão claro o que Deus quer de você. Qual é o seu propósito aqui? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que Satanás atira flechas. Quem aqui não foi acertado esse ano passado? Esse ano ainda está recente, mas eu sei que já por alguma dessas flechas. Ninguém foi? Levanta a mão quem já foi acertado. Que bom, alguns não. Também fui com muitas questões, às vezes é trabalho. Eu estou falando de algo que um demônio apareceu na sua frente. Falando de questões do seu caráter. Às vezes é uma questão que aparece para você resolver e que não é o seu foco. Não é aquilo que você quer. Às vezes questão na família. Muitas vezes Satanás vem com flechas cheias de fogo para desviar. Só que a Bíblia fala, olha, usa a fé como escudo. Usa a palavra de Deus como espada. Nós não estamos indefesos. Você, ai meu Deus, as flechas. Faz alguma coisa aí, né? Tenta desviar. Nós temos a fé como escudo. E Satanás sabe, se eu abalo a fé das pessoas, elas ficam desprotegidas. E a fé tem tudo a ver com a visão. Porque se você tem visão, significa que você tem fé. Porque é assim que Deus é por nós. Deus tem fé por nossas vidas. Ele tem visão. E a Bíblia fala que é impossível agradar a Deus sem fé. E a fé é um escudo. Eu quero chamar a atenção, irmãos, para a sua fé. Eu tenho pensado, onde minha fé está me levando? O quanto ela me protege. O quanto ela me faz forte. O quanto ela me faz atacar as questões. O como eu tenho usado a palavra de Deus como espada. Para ir, você não usa a espada para ficar com ela, né? Você vai para abrir caminho. Enquanto a palavra de Deus tem aberto os caminhos na minha vida. É isso que nós precisamos, isso é uma defesa que nós temos. Em Tiago capítulo 1,
E eu quero depois falar de alguns planos. Mas em Tiago capítulo 1, irmãos, tem uma escritura que me chama a atenção, versículo de 6 a 8. Diz o seguinte: peça-o, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Bom, versículo 6, é de 1 a 6, tá, irmãos? Para a gente focalizar de novo. Peçam, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A fé é tão importante na nossa vida, que sem ela você começa a duvidar. Pensa nas coisas que o Flaviano comentou aqui. Poxa, o que era meu não me foi dado. Depois você pode perguntar o que é isso. Eu sei porque nós conversamos. Estou num país difícil, situação difícil. Eu falo que eu já passei isso no Paraguai, onde você não tem no que se segurar, a não ser Deus. E você fica naquele entrego ou não entrego, né? Você fica duvidando, você fica... Enquanto você está nesse jogo de duvida, entrega ou não, as coisas ficam ali, Deus fica esperando qual vai ser a sua decisão. Mas quando você decide, fala: Deus, é com você, eu não tenho capacidade. Você vê Deus imediatamente agindo, de uma maneira que te inspira, que você fala assim: foi Deus. Eu já contei o caso de vocês, quando eu e Denise, nós queríamos estar no processo de adoção do Nicolas. Estava tudo indo muito bem, e no meio do processo, lá é um país que a lei ela é muito... Toda hora alguém quer burlar a lei. Então lembro que no nosso processo, um advogado entrou lá no fórum e colocou uma outra família junto. Porque o processo é o seguinte: você vai no centro de adoção, faz todo o processo, e quando vai para o juiz só vai a sua pasta, não vai mais de ninguém. E aí eles fizeram, colocaram uma outra pasta. O juiz abriu 2 pastas, 2 famílias. E aí de um lado uma família paraguaia, amigos de políticos com influência, com dinheiro, e do outro lado 2 brasileiros, pé rapados, né? Missionários. Mas nós estávamos com Deus. Eu lembro da gente recebendo a notícia: olha, a advogada ligou, nossa, a coisa tá feia, porque não sei o que, já falou: não, perdemos. E eu: não, peraí, nós vamos tentar. E aí nós tentamos fazer de várias maneiras, até o dia que nós fomos proibidos de ver o Nicolas. E aí a advogada que era do centro de adoção falou: não, olha, ele está aqui na casa, vem vê-lo, tal. E a gente foi, deu tudo errado. Quando nós tentamos fazer do nosso jeito, pegamos enchente, quase levou o carro. Foi horrível. Perdemos a confiança em Deus, começamos a achar: por que Deus? Antes nem tivéssemos começado esse processo. Aí eu lembro que o Leandro discipulava, eu liguei para o Leandro: ô Leandro, cara, está acontecendo isso e tal. O Leandro falou uma coisa para mim, ele falou: Marcos, se é para ser, se é de Deus, não há homem que vá mudar isso. Você precisa ter essa visão sobre Deus. E aí eu lembro de eu e Denise orando, como se estivéssemos entregando nosso filho. Olha, Deus, é uma descrição difícil de te passar. Era: está nas mãos do Senhor. E falei: igreja, ora. Foi incrível, irmãos, é isso que eu falo. Deus está querendo fazer grandes coisas por nós, mas nós limitamos com a nossa insegurança. E quando houve a entrega, e você sabe quando você entrega, né? Às vezes você acha que você entregou e você sai preocupado, você sai tentando achar a solução. Ele não entregou coisa nenhuma. Mas aquele dia, sabe que você sente o amor de Deus, aquilo que nós cantamos, que Deus nos acolhe. Ó, vem aqui no meu colo que agora é comigo. E de repente, no dia seguinte, a advogada liga: o casal desistiu. Saiu uma viagem para os Estados Unidos. Olha como ele queria, né?
Saiu uma viagem para os Estados Unidos e eles foram e tiraram os papéis. Foi assim, instantâneo. Não deu nem 24 horas da nossa decisão, o Nicolas já estava conosco. Aí eu lembro quando nós chegamos na igreja, e foi toda aquela cerimônia, a igreja estava orando, a expectativa, e aí eu entrei, comecei a falar sobre o poder de Deus, que Deus escuta as orações, e aí vem Denise com o Nicolas e fala: aqui, irmãos, olha a resposta da nossa oração. E levantei o Nicolas igual do Rei Leão, né? A gente levanta. Tem uma foto, depois eu posso te mostrar. E a igreja vibrou, e é uma coisa que nos conectou, porque nós vimos o poder de Deus. Nós nos fortalecemos espiritualmente. Nós conseguimos ver que Deus age de uma maneira que Satanás não pode vencer, que as flechas não te matam. Mas quando há dúvida, irmãos, nós não conseguimos enxergar a visão de Deus. Quando a dúvida está no seu coração, quando você não consegue se entregar, a mão de Deus não consegue agir, porque você ainda não sabe o que você quer. Quando o mundo, quando as coisas que você está aí lutando, quando elas não são ainda definidas no seu coração, a coisa não anda. Você não vai andar espiritualmente. Você vai viver lutando e carregando a luta no seu coração, e Deus lá esperando para mostrar a visão dele para você. Sabe, irmãos, é tempo da gente se lançar para a visão de Deus, para ver o que Deus quer fazer. E Ele quer fazer coisas incríveis. Hoje eu estive conversando com o Davi, e também com o conselho, a gente tem falado muito. A gente quer muito treinar a igreja, a gente quer muito falar das dúvidas. Esse é um ano de encarar as dúvidas, né? De que você não tenha mais do que duvidar, que você não tenha mais do que ficar aí inseguro. E é um ano que nós queremos treinar muito a igreja. Nós vamos falar sobre divórcio. Alguns estão, né? E aí, como é? Será? Vamos estudar sobre isso. A palavra de Deus tem resposta. Vamos falar sobre namoro com não cristãos. Por que não? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Vamos falar, eu e Denise, todo ano nós participamos de uma escola de missão. E a gente tem aprendido coisas super interessantes. E nós aprendemos lá sobre o pré-evangelismo. O que é pré-evangelismo? Você já viu que algumas pessoas têm umas questões tão difíceis e que às vezes jogam isso para nós, a gente nem sabe como responder? Por exemplo, Deus existe mesmo? Como é que você me prova isso? Como você me prova? E se você não tiver aquelas respostas curtas e rápidas, você nem vai conseguir causar um impacto para que ele queira entender. Peraí, você tem algo a mais do que os outros. Porque geralmente se alguém fala: eu sou ateu, aí você já martela o cara, já fala que ele é um diabo, que ele está com Satanás. E você precisa estar preparado para falar: por quê? Eu quero te dar algumas evidências da existência de Deus. E nós vamos ter no nosso treinamento evidências da existência de Deus, para que você possa saber responder. Também algo que eu gostei muito sobre Jesus. Será que Jesus realmente é o Filho de Deus? Será que ele não era um louco? Nós temos também um material muito bacana. E a Bíblia, ela é toda verdade? Como você me comprova a veracidade da Bíblia? Também vamos ter uma aula sobre isso, um treinamento. E outras coisas mais. Se Deus existe, por que o mal está? Por que as coisas ruins acontecem? Também nós temos um estudo sobre isso. Então olha, se você está andando aí meio na dúvida, por que isso, por que aquilo, uma coisa eu tenho certeza, que você não tem conseguido dar os passos que Deus quer que você dá. E se essas são as dúvidas que impedem de você enxergar a visão de Deus, nós queremos esclarecer na luz das Escrituras, não daquilo que nós achamos. Porque nós não precisamos, nós não podemos andar na dúvida, porque senão você não recebe. Então muitas questões sobre outras igrejas. Olha, eu tenho uma aula muito interessante sobre o pentecostalismo, que eu acho importante de saber, porque muitas vezes nós não tocamos em assunto porque vamos respeitar, mas existem doutrinas que são falsas, e alguns de nós, com vento de doutrina, caímos nessa. Precisa ser combatido, nós temos também.
Então eu espero que seja um ano de muito treinamento, para que você enxergue a visão de Deus para você, para que você não seja mais acertado pelas flechas incendiadas, que atrapalham você, vão transformar a sua vida e a vida de muitos. Porque, como eu falei para os solteiros, para que você convide alguém e chame alguém para ser como você precisa ter visão. As pessoas não querem seguir aqueles que não têm visão. Eu dei um exemplo sobre o astronauta, né? O primeiro homem a pisar na Lua. Você sabe o que é pisar na Lua? Para quem nunca foi, você sabe? Não, porque eu também não sei. Mas imagina, uma vez eu escutei uma reportagem que o Anderson esteve lá no Cabo Canaveral, deve ter escutado a história, mas na verdade você senta em cima de uma bomba, que para que o foguete suba ele tem que explodir, é uma explosão violenta. Uns anos atrás, eu não sei se vocês lembram, quando uma dessas naves explodiram, morreu todo mundo. Então imagina, alguém chama você, olha, você foi escolhido para ir à Lua. Se você não está em cima de uma visão, quem que vai aceitar sentar num foguete e fazer algo que nunca ninguém viu? Né? E a tecnologia não era tão avançada assim, mas a visão, eu vou ser o primeiro a pisar na Lua. Ele aceitou, montou naquela bomba e chegou. Mas olha, sem visão ninguém arrisca, sem visão ninguém vai atrás. Você entrou no reino de Deus porque você tinha uma visão. Eu estou entrando no reino de Deus. Muitos de nós viemos de outras igrejas. E por que você está aqui? Pela visão. Pela visão que a Bíblia te passou. Pelo desejo de fazer aquilo que Deus estava te chamando para fazer. Mateus 4. Então olha, se você tem dúvidas, eu também tenho muitas questões, e juntos com Deus, com a palavra dele, nós vamos resolver isso. Mas a dúvida não pode parar o reino de Deus. Eu escutei uma música, não lembro quem é, mas eu vou procurar, acho que é Palavra Antiga, e ele canta uma música que fala sobre lutar, mas caminhar. E esse é o grande desafio para o cristão. Você está sofrendo, está lutando, mas caminha. Não dá para resolver tudo antes e depois caminhar. Nós temos que ir, enquanto você vai aprendendo. E eu conversei com o pessoal sobre esses temas, também a gente tem conversado. Eu acho que esses temas que eu citei são super evangelísticos. Então, ao mesmo tempo que nós vamos sanar muitas dúvidas, nós vamos chamar pessoas. Poxa, quem não quer saber sobre a opinião de Deus sobre divórcio? Quem não quer saber sobre a existência de Deus? Não é? Muitas pessoas querem, então isso vai ser uma ótima oportunidade de trazer nossos amigos também. Mas em Mateus capítulo 4, versículo 1, fala sobre a tentação de Jesus. Eu queria ajudá-los a entender. Fala, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Pensando sobre como Satanás quer colocar dúvida. Ele é o mestre nisso, de colocar dúvida em nossos corações. Imagina, ele teve a ousadia de, enquanto Jesus se preparava para o ministério, jejuando, orando,
ele teve a ousadia de tentar colocar dúvida no Filho de Deus, que é Deus, que é a exatidão de Deus. Tentou colocar dúvida, se eres o Filho de Deus, porque a palavra fala isso, porque lá, e parece ser tão espiritual, com argumentos tão convincentes em cima de Jesus, não, porque a palavra diz que os anjos cuidarão de você, tentando semear a desconfiança, e Jesus muito atento, ele vinha com a mente totalmente focada na visão de Deus, mas olha o que Deus fala, mas olha o que a Bíblia fala. E sabe, irmãos, algo que eu sinto, o que nós estamos propondo não é a sua visão, não é a minha visão, é a visão de Deus, é o reino de Deus, não é o meu reino, não é a igreja de BH, é o reino de Deus. Eu me batizei para fazer parte do reino de Deus, uma visão muito maior que a minha, muito maior, era o reino de Deus. Não interessava se era em São Paulo, se era no Paraguai, se era em BH, era e é o reino de Deus. Para esse reino eu fui chamado. E quando Jesus se prepara, ele jejua, ele ora muito. Quando de nós estamos nos preparando para enxergar a visão de Deus nas nossas vidas? Quando estamos orando, jejuando, para sermos servos desse reino, que é o reino de Deus. Irmão, se você se sente cansado por servir aqui, seja agradecido, porque é o reino de Deus. Se você tem deixado de ter coisas na sua vida para servir, seja agradecido pelo privilégio que você tem de servir o reino de Deus, e não uma igreja. Se você tem evitado o pecado, se você tem buscado a pureza, rejeitado relacionamentos, aberto mão de muitas coisas, seja agradecido porque você está fazendo isso pelo reino de Deus e não por pessoas. Se você tem essa dúvida, seu sacrifício é em vão, porque você vai terminar a sua vida reclamando. Ah, eu deixei por causa da igreja, eu não fiz isso por causa da igreja. E alguns saem amargurados porque não entenderam que era por causa do reino de Deus, não era por causa da igreja. E Jesus se preparou. Quando nós temos preparado para servir, para estudar a Bíblia com alguém, quando você tem jejuado, orado, para ter visão pela vida das pessoas. Às vezes nós perdemos tempo, irmãos, com coisas que não valem a pena. E não estamos envolvidos em salvar, em pregar a mensagem, porque você quer saber outras coisas, porque você está cheio de dúvida. Você tem orado e jejuado, para que a dúvida não te pare. É muito fácil, em nome da dúvida, abandonar a missão. Irmãos, a causa do reino de Deus, ela é maior do que você e do que eu. Ela é muito maior. O quanto nós estamos agarrando essa visão, abrindo mão de quem somos. Jesus veio a esse mundo e o que fala? Ele se esvaziou. Alguns de nós, irmãos, precisamos nos esvaziar, todos nós, e lembrar que a visão de Deus para nós é servir no reino dele. Isaías 55, versículos 6 a 8. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e que o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor,
que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. O que Deus está falando? Olha, vai, me procura que você vai achar, de bom grado eu perdoo. Mas entenda que os meus pensamentos não são igual aos seus. Irmãos, não dá para a gente pegar Deus e colocar numa caixinha. Olha, Deus é isso. Olha, é assim que tem que ser. Deus é muito maior, nossos pensamentos não alcançam. Os seus sonhos não são os mesmos de Deus. A não ser que os seus sonhos sejam os sonhos de Deus. Mas como você sabe disso? Nós vamos orar e jejuar e estar muito perto da palavra, irmãos, para que a gente seja sensível. Sensível aos planos de Deus. Os pensamentos de Deus na nossa vida não são os mesmos. Lembra o dia que você foi convidado? Você que foi convidado na universidade, quantos foram convidados na universidade? Ótimo. Você fez vestibular para ser cristão? Não, eu vou entrar lá porque lá eu vou ser um cristão. Seu plano era se formar. Você estudou, ralou, entrou no cursinho, fez várias coisas. Não foi assim? Mas o plano de Deus para você, quando você ingressou na faculdade, era salvar a sua vida. Quem aqui foi convidado na rua? Muitos. Vendo o resultado de evangelismo na rua? Você saiu do seu trabalho, da sua casa. Hoje eu vou ser convidado. É hoje. Era um dia qualquer. Mas não para Deus. Que aquele dia Ele te escolheu. E outros foram convidados por familiares, no trabalho. Você não foi lá. Você não nasceu naquela família. Porque, é aqui que eu vou. Deus. Você não entrou naquele trabalho que tinha um cristão. Porque você pensou, não, nesse trabalho eu vou... Deus mudou a sua vida. Deus te colocou uma visão. E a única coisa que pode impedir a visão de Deus por nós é a nossa própria visão. Como eu falei lá para os solteiros, às vezes você pega a sua visão e quer espiritualizá-la, né? Eu vou lá para os cafundéu do Judas, porque lá, claro, você tem uma proposta milionária, mas eu vou fazer o reino de Deus crescer lá. Aí você tenta espiritualizar. Não, que eu vou me envolver com aquele homem ou com aquela mulher e vou tentar trazê-lo para o reino de Deus, porque é que salvar. E aí eu caso com ele ou com ela. Você tenta espiritualizar a coisa. E não se debruçar e clamar a Deus para que Ele deixe clara a visão dele por sua vida. Olha o que aconteceu lá em Atos capítulo 22. Versículo 12. Atos 22, 12. Que bom que Deus tem visão para nós, irmãos. Talvez você está no seu trabalho ralando. Você fala, será que é para isso? Não tem mais? Claro que tem. Atos capítulo 22, versículo 12. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e pondo-se junto a mim disse, irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora que está esperando, levante-se e seja batizado, e lave os seus pecados, invocando o nome dele. De quem está falando? Hein? De Saulo. Depois se tornou Paulo. E é incrível porque quem encontrou antes com Saulo?
Hã? Jesus encontra com Paulo no caminho e fala: por que você me persegue? E Paulo se quebranta. Mas o que eu acho interessante aqui, porque Jesus não continuou com ele: ó, vai lá na cidade, você vai encontrar quem é Ananias. Ele é um fiel servo, e ele vai falar para você o que você tem que fazer. Imagina, por que Jesus já não... Ó, Paulo, é o seguinte, eu te escolhi, você vai ser um grande pregador da minha palavra, então você vai ser batizado, levanta, eu vou lá. Jesus podia fazer tudo, mas Jesus levou Saulo para encontrar com um homem respeitado, Ananias, para que ele o treinasse, para que ele o falasse o que você faria, o que ele ia fazer. O que eu quero falar com isso, irmãos? E eu não estou usando essa escritura para apoiar uma ideia minha. Eu estou falando que nós precisamos de pessoas que vão nos ajudar a ser quem nós não somos. Todos os passos grandes que eu dei na minha vida espiritual, sempre teve alguém me desafiando, me dando visão, me encorajando. E o que eu temo é que às vezes nossos discipulados sejam mais para trocar uma ideia, ou para dar algumas direções básicas do seu cotidiano, e pouca visão, pouco desafio. Não dá para a gente ser nós mesmos, nós vamos ter a visão de Deus. Talvez seu discipulado é tão superficial que você fala de algumas coisas, que você abre seu coração, mas não há visão. E o que fala Provérbios? Onde não há visão, o povo perece. E alguns já nem se importam com o discipulado. Você pode viver na igreja sem discipulado, porque não tem te levado a lugar nenhum. E também você não vai levar ninguém a lugar nenhum, porque você não compartilha de uma visão. Quando nós viemos aqui para Belo Horizonte, havia uma visão: nós vamos evangelizar essa cidade, nós vamos fazer discípulos. E foi feito. Você está aqui. Havia uma só visão. Precisamos de pessoas que nos levem a ser quem nós não somos. Alguns, infelizmente, têm abandonado o discipulado. Já não é mais esse relacionamento de um afiando o outro. É medíocre, é normal. Você já nem sente mais a necessidade. Você vê erros, você não fala, e você perde a noção do que é um discipulado. Você deixa de ser um Ananias. E eu lembro que eu tenho falado, cada vez que eu dei um passo de fé na minha vida, alguém estava por detrás me desafiando. Quando nos chamaram para ir para o Paraguai, quantas vezes você não escutou: ó, está precisando lá? Ah, que bom, amém, né? Vamos orar por aquele local. Meu amigo, mas a coisa só, às vezes você não entende que é para você, que Deus está te chamando. Ó, estão precisando, é você. Mas quando vem um homem de Deus, fala: olha, eu tenho pensado em você, aquilo mexe. Eu lembro quando nós fomos chamados lá em São Paulo, e quando falou: essa é a visão. Irmãos, eu te juro, não vou falar que a gente não pode, né? A Bíblia fala para não jurar, mas eu te afirmo e reafirmo, eu não estava preparado nem um pouco. Não foi: eu estava justamente orando por isso. Olha, vocês vão para o Paraguai restaurar uma igreja. Eu nunca havia nem liderado uma igreja. Já era integral há pouco tempo, sempre do lado de alguém. E ir para restaurar uma igreja em outro país. Você vê a foto minha de quando eu cheguei no Paraguai, e você fala: o que essa criança está fazendo aqui? E eu lembro que por causa da visão eu entrei com tudo. Eu estava com a visão. Eu vim aqui para mudar esse país, para mudar essa igreja. E foram 7 anos, irmão. 7 anos. Eu lembro que o primeiro culto eu até espumava. Pode perguntar qual é a lembrança que os irmãos têm de mim: a espuma na boca. Falava a língua, não falava nada, não era eloquente, nada disso. A única coisa que eu sabia fazer era gritar e babar.
Mas as pessoas notaram, há uma visão para a gente agora. Deus tem uma visão para essa igreja. E as coisas foram transformadas por causa da visão de Deus, não minha. Eu não tinha o treinamento, eu não tinha capacidade. Eu quero falar para você que discipula alguém, você tem mostrado a visão de Deus para essa pessoa. Você tem chamado a um nível maior. Ou simplesmente estamos falando do nosso casamento, das nossas dívidas, dos nossos problemas no trabalho, coisas que são importantes, mas que não são a totalidade da visão de Deus. Às vezes nós estamos gastando tanto tempo lidando com coisas que no final de tudo não tem salvado ninguém, nem a você mesmo. E aí você fica aberto para as flechas incendiárias. Qual é a visão? Qual é a visão que nós estamos passando? Eu tive na segunda-feira com o pessoal de Cláudio, o Douglas e a Aline. É ótimo você estar com pessoas novas, né? Não que eu esteja muito velho, mas quando você fala de uma pequena igreja, isso é tão legal, né? Puxa, se Deus ainda me dá a oportunidade, eu gostaria, mas eu não sei, né? Acho que alguns precisam provar o que é a missão. E ele tá lá, e eu falo, então, cara, e tal, e comecei a falar, e comecei a botar a visão, e vai, seguinte, vocês não vão mais reunir no bairro, vocês vão reunir no centro, porque é lá que o povo tá. Ele, ai meu Deus, centro, mas... Aí ele começou com muito medo, depois ele foi pegando a visão, não, tem um lugar ali que passa uma galeria, já emenda, aí tem a igreja batista que sai, e fala, vamos chamar o pessoal da batista, da católica, vamos encher aquele lugar. Mas lá é pequeno, só cabe 100 pessoas. Eu falo, isso mesmo. Vamos pegar um ônibus, irmão, nós vamos fazer isso. Nós vamos encher um ônibus aqui, nós vamos lá para Cláudio, vamos convidar como louco, dá para ter um super culto lá, se prepara, né? E ele saiu de lá com visão. Mais que eu até. Mas o que eu falo, irmãos, às vezes nós estamos perdendo tempo para discutir coisas que não são a visão de Deus. Deus é muito além, muito além. Olha, irmão, não dá para a gente parar na fé. Nós precisamos da sua visão, porque Deus quer agir. Sem visão você não vai para lugar nenhum. 1 Pedro capítulo 5, para a gente terminar. Pedro capítulo 5. Bom, que você que é pai, você sabe, você tem visão pelo seu filho. Não tem? Não tem? Você que é pai, você que é mãe. Nós temos visão. Seu filho pode ser pior, mas para o pai e para a mãe, nós temos visão. Por quê? Por causa do amor. E Deus tem assim por nós também. Por pior que você possa ser, ou eu, Deus tem visão porque Ele nos ama. E é isso que nós temos que abraçar, a visão de Deus. Se você olhar para as suas limitações, se você olhar para os seus erros, até mesmo para as suas dúvidas, você não vai dar um passo. Mas se você olha para Deus, você sabe que Ele ama e que Ele tem visão. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 11, fala, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, e lhes dará forças, e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Irmão, é tão especial pensar em Pedro falando isso. Eu comentei lá com os solteiros que
O primeiro encontro que Jesus teve com Pedro, ele encheu de visão. Pedro, Simão, você vai ser pedra. E sobre essa pedra, Jesus, construirei minha igreja. Depois ele falou: Simão, Pedro, você vai receber as chaves do céu. O que você ligar lá, se você ligar na terra, você ligar no céu, o que no céu é ligado aqui. Em Atos 2, Pedro prega e abre as portas do reino para as pessoas. Ele liga. Mas aí você pensa, Pedro, porque logo depois que ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, e que Jesus falou: olha, quem te deu o entendimento foi meu Pai. Logo em seguida, o que Pedro faz? Tenta repreender Jesus. Fala: não, Jesus, você não vai morrer desse jeito, pelo amor de Deus. E Jesus chama ele de Satanás. Isso não é uma coisa que você quer escutar de Jesus. E Pedro escutou aquilo, mas nunca Deus perdeu a visão por Pedro. E Pedro se tornou a rocha. E ele fala aqui: olha, fiquem alertas, cuida da sua fé, porque o diabo ele quer devorar. Ele não quer só te afastar, ele quer destruir. Ele está procurando as suas fraquezas, ele está procurando a dureza no seu coração, onde ele ganha espaço para te destruir. Fala: vigiem, sejam humildes, se coloque debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele vai te levantar. Essa é uma segurança que eu tenho, irmãos. Às vezes a gente tem tantos combates na fé, e eu sei, olha, Deus vai me levantar. Não sou eu que defendo a igreja, é Deus. Não é você. Às vezes você talvez tenha uma questão tão importante e acha que alguma ou outra pessoa está barrando isso. Olha, entenda que Deus é que protege, é Deus que faz, é Deus que levanta. Deus já me levantou, já me derrubou, mas no final Ele sempre restaura. Olha, irmãos, eu não quero ser conhecido como aquele que fez um montão de coisa e não foi restaurado na fé. Aquele que não foi confirmado por Deus. Você não precisa me confirmar, ninguém, mas Deus tem que me confirmar. É Ele que restaura. No final de tudo, o que vale é a visão dele, não é a minha. Não é a minha visão sobre a igreja, não é a sua visão, é a visão de Deus. E é Ele que vai levantar. Mas não esqueça que o diabo está atrás. Ele tem derrubado alguns. Ele tem levado alguns a trocar a visão de Deus pela visão deles mesmos. E essa é a nossa tentação, de abandonar a visão de Deus para seguir a nossa. E eu sei, irmãos, que muitas vezes nós estamos cansados, nós já não queremos já entregar como entregávamos antes. Mas olha, lembra, é para a construção do reino de Deus. Lembra Jesus do Getsemane: Deus, eu não quero tomar esse cálice, mas se é a sua vontade, que assim seja. Que a vontade de Deus prevaleça. Irmãos, talvez tem muitas coisas que você não quer fazer, mas se é a vontade de Deus, que você ore, que você chore, que você sofra o tempo que for necessário, mas que a vontade de Deus prevaleça. E Deus fala: você vai sofrer por um pouco de tempo. Você acha que Pedro não sofreu para ser quem ele era? Quem ele se tornou? Você acha que ele não teve que enfrentar os medos? Você acha que ele não olhava para ele e falava: puxa, aquela vez eu fui covarde de novo. Puxa, eu me deixei levar pelos comentários, eu fraquejei. Mas Deus me levantou, Deus me conservou. E é isso que eu quero para a minha vida, irmãos. Eu não quero vencer com a minha visão. A minha visão foi realizada, mas é de Deus. É isso que vale. Então que você entenda o tamanho do privilégio que nós temos no reino de Deus. Que você ore, que você jejue, que você arranque as dúvidas. Nós vamos trabalhar, nós vamos lutar, para que cada um esteja com todo o coração, porque é assim que a visão de Deus fica clara para nós. Irmãos, seja um ano onde nós vamos nos preparar para trocar a nossa visão. A visão que a igreja tem hoje ainda não é a visão de Deus, tenho certeza, mas estamos caminhando. Eu tenho certeza disso quando começar muitas pessoas serem salvas, quando muitos se levantarem, porque é isso que acontece onde Deus põe a mão.
E eu não estou aqui defendendo números. Olha, o crescimento é só consequência de pessoas que têm a visão. Dos Ananias que desafiam, falam, olha, sabe que Deus tem isso? Das pessoas que se entregam, que estão dispostas a deixar coisas para ver o reino de Deus avançando. Olha, tem muita coisa acontecendo entre os irmãos. Eu não vou falar porque eu não quero ser o chato. Mas depois vocês vão ver irmãos compartilhando do que eles estão fazendo por causa do reino de Deus. O mundo fala, isso é loucura, burrice. Mas Deus fala, essa é a minha visão. É isso, esse é o meu reino. Você vai construir o meu reino na vida das pessoas. Tenha visão por quem você estuda a Bíblia. Vai lá, tem um estudinho, olha a Bíblia aqui. Tenha visão. Mostra o reino de Deus. Mostra a visão de Deus. E você vai colher grandes frutos. Amém, irmãos? Eu sei que Deus vai fazer muito. E eu quero animá-lo com uma visão de ir para o Panamá. Às vezes você tem a visão de comprar um carro. Você tem a visão de fazer um curso. Você tem a visão da sua própria vida espiritual. Ir para lá não é barato. Talvez você tenha que abrir mão. Mas se você entende, é o reino de Deus, é isso que eu quero investir, aí você vai conseguir. Amém? Muito obrigado. A gente vai ter agora o vídeo. Domingo nós estaremos aqui às 5 horas, né, brother? Obrigado, irmãos.